Diz assim a palavra do Senhor. Primeiro versículo. Versículo 1 e 2 ele vai falar de escândalo. Disse-lhe aos discípulos: é impossível que não venha escândalo, mas ai daquele por quem vier. Melhor fora que ele pusesse uma pedra de moinho sobre o seu pescoço e fosse lançado na profundeza do mar. Do que fazer tropeçar um desses pequeninos. Versículo 3. Qual? Olha por vós mesmo, e se teu irmão pecar contra ti, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Versículo 4. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, e disser: arrependo-me, perdoa-lhe. Versículo 5. Disseram então os discípulos: Senhor, acrescenta-nos a fé. Vamos prestar bem atenção nisso aqui. E disse o Senhor: se tivesse fé como um grão de mostarda, direi a esta moreira: derraia daqui e se planta no mar, e ela vos obedeceria. E qual de vós terá um servo a lavrar ou a apacentar gado, a quem, voltando ele do campo, diga: chega aqui e assenta-se à mesa? E não lhe diga antes: prepara-te a ceia e siga-te e serve-me até que coma e beba, e depois comerás e beberás tu. Versículo 9. E porventura dá graça ao tal servo, porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não. Versículo 10. Assim também vós, quando fizerem tudo o que vos foi mandado, fizei, somos servo inútil, porque só fizemos o que devíamos fazer. Palavra do Senhor. Pode se sentar. Bom, são 3 coisas que verdadeiramente chamam muita atenção de cada um de nós. Por que ele diz para nós, como ele estava dizendo para os discípulos, naquela caminhada dele, que ele ia caminhando para Jerusalém? Então ele diz para os discípulos: é impossível que não venha escândalo. Porque, irmão, o mundo e os homens vivem de escândalo, tanto fazendo e provocando escândalo e escandalizando também a muitos. Aquele homem que muitas vezes as pessoas esperam grandes coisas neles, quando vê a decepção. O escândalo ele traz a decepção. Assim como uma mulher que espera muito no seu esposo e quando vê, ele vai embora com outra. Escandaliza. A coisa triste, o escândalo. Eu sempre detestei escândalo na minha vida. Por isso, não gosto de escandalizar ninguém. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará desse maldito escândalo, dessa maldita fama que verdadeiramente o mundo tem. Mas só escaparemos dentro do escândalo que verdadeiramente, irmão, quando verdadeiramente nós cremos que Deus não é
um Deus de madeira, não é um Deus de pau, não é um Deus de pedra, não é um Deus feito pela mão dos homens, mas o Deus da criação, o Deus que criou tudo nos céus, tudo na terra, e tudo nos mares, e tudo em nós. Então Ele elegeu a nós na verdade, na fidelidade, na justiça e no amor. Não chamou nenhum de nós para ser escândalo ou escandalizar alguém. Como uma vez eu falei para um diácono e um evangelista, eu disse, por que estás fazendo isso? Ele disse, o pastor fez, por que eu não posso fazer? Eu digo, como você está seguindo o pastor homem? Você tem que olhar para Jesus. Vê se Jesus fez isso, ou ensina a fazer esse tipo de coisa que você está fazendo. Não, mas se eu estou errando, o culpado é ele, porque ele está fazendo primeiro. Está vendo aí? Está escandalizando e ele praticando aquele escândalo está na raiz daquela escandalização. É horrível isso. É muito triste isso. Principalmente para quem é cristão, para quem quer andar na verdade e para quem quer entrar no reino de Deus pelas portas, né, irmão? Pela porta que é Jesus Cristo. Porque na verdade Jesus disse para os discípulos que é impossível. Está vendo, irmão? É impossível não haver escândalo. Mas também nós temos que ouvir o que ele disse a seguinte: disse assim, mas ai daquele por quem vier o escândalo. Presta atenção nisso aqui, irmão. Porque muitos ouvem a primeira palavra, a primeira frase. É impossível não haver escândalo. Mas ouve o complemento da frase aqui do seu Paulo. Mas ai daquele por quem vem o escândalo. Seria melhor que eu pegasse uma pedra de moinho e amarrasse no pescoço daquela pessoa, seja ele lá quem for, e lançasse na profundeza do mar. Ele teria uma chance ainda de ser salvo com aquela pedra amarrada no pescoço e na profundeza do mar. Será que teria, irmão? A irmã acabou de falar, nada é impossível para Deus. Só que aqui Deus está dando a possibilidade de eu não praticar o escândalo, para que eu não seja lançado fora do seu reino, fora da sua justiça, fora da sua verdade. Você está entendendo, irmão, isso aqui? É para entender, irmão, e compreender, e ficar escrito no coração e na mente, e no entendimento de cada um de nós. Ele já está dizendo, ai daquele por quem vier o escândalo, seria melhor que amarrasse no pescoço com um nó de atraca e lançasse na profundeza do mar. Talvez ele teria uma chance ainda de alguém resgatar ele, porque não tem chance no reino de Deus para essa pessoa. Por isso que é muito bom sermos vigilantes. Estamos vigiando, não é vigiar os outros não, porque é muito fácil vigiar o teu irmão, a tua irmã, o teu vizinho, aonde você trabalha, você vigiar os seus amigos, os seus companheiros, o pessoal que trabalha lá. O difícil é você vigiar você mesmo. E esse aqui é o trabalho de um cristão, é vigiar a si mesmo, de entrando e saindo, e indo e vindo. Todos os dias nós temos que vigiar a nossa vida, porque a vida de cada um de nós foi dada salvação em Cristo e vida eterna, irmão. Mas ele não disse para que eu fique vigiando o que é que você está fazendo. Sabe por que ele não precisa? Porque ele vê tudo o que nós fazemos, ele vê tudo que nós pensamos, ele vê tudo
ou até mesmo morrer. E aí, o rolo ia ser muito grande para ir embora. Né? E depois, ainda dizendo, não, que eu não vejo de direito, aí piorou mais ainda. A situação terrível, irmão. Você está entendendo? Mas aquele que deu a ordem de você dirigir o teu carro e ir para onde você quiser ir, e muito mais ainda, vindo para a casa dele para abrir o trabalho na casa do teu pai, você acha que ia acontecer um desastre daquele, irmão? Não tem como, irmão. Porque ele é o nosso vigia e está no meio de nós. Ele está no meio de nós. Ele não está do lado direito, ele não está do lado esquerdo, não. Ele está no meio de nós. O reino de Deus, irmão, está no meio de nós. Com todo o poder e virtude. Porque do jeito que a irmã falou, tem carro aí que por muito menos passa por cima de adulto e muito mais de uma criança correndo atrás de uma bola. Então nós vemos aqui, irmão, temos que nos vigiar para que nós não proceda escândalo. E ele fala do perdão. Outra coisa, irmão, que precisamos perdoar. Por quê, irmão? Por que eu tenho que perdoar as afrontas que me fizeram? Porque Jesus passou todas as afrontas por causa de você, por causa de mim, por causa de nós. Para perdoar a nós diante do Pai, para que assim recebesse o perdão do Pai para conosco. Por isso que nós temos que perdoar, irmão. E ele fala aqui, olhai por vós mesmos, no versículo 3, olhai por vós mesmos. Se teu irmão pecar contra ti, repreenda. Presta bem atenção nisso aqui. E se ele se arrepender, perdoa. Presta bem atenção. Ele se repreender, ele diz, irmão, peraí, eu sou teu irmão. Você é meu irmão. O nosso Pai, nós somos casa e morada do nosso Pai. Ele está no meio de nós. Ele ouviu o que você falou comigo. Ai, irmão, me perdoe. O Senhor está dizendo que perdoe sim. Perdoe. Agora, se ele não pedir perdão, não deixa para lá. Mas ele está dizendo que se pedir perdão, você perdoa. Mas no versículo 4 ele diz assim, ó, se pecar contra ti 7 vezes no dia. Ele agora aumentou aqui, ó. Não é uma vez só, 7. E ele diz, se vier contigo e dizer, arrependo-me, perdoa-me. Presta atenção comigo. Às vezes uma pessoa fala alguma coisa que entristece você ou machuca você, mas ele reconhecendo que verdadeiramente ele fez aquilo e chegar perto de você, fulano, por que você está assim? Está fazendo muito calor, não, eu falei algo que verdadeiramente eu entristeci você e repeti várias vezes, mas eu te peço perdão. O Senhor está dizendo que perdoa. Por que o Senhor está dizendo que perdoa? Porque até hoje, até esse momento, nós somos perdoados todos os dias, em todas as nossas falhas, em todos os nossos erros. Eu demorei a entender quando João diz que nós somos pecadores, nós continuamos pecando. E aquele que diz que não peca, não tem Jesus. Porque aquele que disser que não tem pecado e não peca, não tem Jesus. Eu demorei para entender isso aqui. Eu disse, peraí, Jesus já me perdoou os pecados, mas o problema é que, tanto com pensamento, como com vontade, em você mesmo, ou eu em mim mesmo, eu peco contra mim.
eu peco contra mim. E esse pecado, irmão, eu não posso pedir a irmã para orar por mim. É eu que tenho que ir aos pés do meu Pai, do meu Senhor, e pedir a Ele perdão. Você está entendendo isso aqui, irmão? Presta atenção. Tem pecado, João também diz, tem pecado que se alguém orar, é perdoado os pecados. Mas tem pecado que não tem perdão por oração de quem quer que seja, irmão. A não ser por aquele que verdadeiramente reconhece que está falhando, que está errando, que a consciência de cada um de nós cobra isso, irmão, em todo o tempo. Mesmo que ela não cobre hoje, não, mas estão fazendo isso contra mim, pensando que eu sou um otário, pensando que eu sou uma Maria vai com as outras, pensando, não interessa o que os outros pensam, irmão. O que importa é o que você é. Você é de Deus, a sua casa é de Deus. Organize a sua casa diante de Deus. E as bênçãos, coisa nenhuma, nem o inferno, nem coisa nenhuma, alguma pessoa poderá impedir das bênçãos chegar a cada um de nós. Amém, igreja? Porque nós é que fomos chamados. A Luciana não foi chamada por causa de mim. O Alan não foi chamado por causa da Érica. A Érica não foi chamada por causa da Elizabeth. Ninguém aqui foi chamado por causa de ninguém, não. Foi por Cristo, irmão. Foi por Deus que nós fomos chamados a Cristo. E agora Cristo nos prepara para com Deus. Vamos entender isso? Tudo é de Deus, mas fomos chamados por Deus. Colocar na mão de Cristo. Cristo nos ensina a ir para onde, irmão? Para com o Pai. Eu sou o caminho, diz Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Mas também ele diz: ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. Está escrito no Evangelho. Então essa é a palavra da verdade. Então ele diz: perdoa. Irmão, mas o angu que fizeram, que aquela pessoa fez para comigo, não tem perdão. Então o angu que foi feito lá em Adão e Eva, Jesus não perdoa você, não. As suas imundícias também, ele não perdoa você. Mas eu não pedi ele. E o bom é porque você não pediu a ele, que você nem conhecia ele. O bom é que nós nem conhecia ele, porque religião nenhuma na face da terra faz nós conhecer a Jesus e andar com ele. Só ele e o Evangelho. E não é só nós, não, é todos. Mas aqui no versículo 5 tem algo aqui que chama a atenção de cada um de nós. Presta bem atenção nisso aqui. E disseram então os discípulos ao Senhor: acrescenta-nos a fé. Olha, irmão, que maravilha. Os discípulos pediram que Jesus acrescentasse a fé. E ele disse, versículo 6, e disse o Senhor: se tivesse fé, como um grão de mostarda, mandaria que diria a esta moreira que se desligasse daqui e se plantasse no mar, e ela obedeceria a você. Epa! Por que Jesus respondeu dessa maneira? Porque Jesus não disse: eu vou acrescentar. Ele disse: você não tem fé, você não tinha fé nenhuma em Deus. Porque se tivesse fé em Deus, fazia exatamente isso. Não havia fé, porque a pessoa mistura interesse próprio com fé. E não é assim, irmão. Fé é uma coisa, é um fundamento de uma doutrina e de uma disciplina de verdade do Espírito de Deus.
E a tua vontade não tem nada a ver com fé. É com que se cumpra o que você deseja. Então Jesus disse, vocês não tinham fé nenhuma. E outra coisa, nós vimos e sabemos como está escrito, a multiplicação dos pães, havia 5 pães, havia 7 pães e havia peixinho para ser acrescentado. Ninguém pode acrescentar o que não tem, irmão. Pode acrescentar? Quem pode acrescentar alguma coisa que não existe, que não tem? Como? Nem Deus. Por isso que o Senhor disse, se tivesse fé, diria aquele monte ou aquela árvore lá, arranca-te daqui e vai para ela fazer isso. Mas não tem fé. São fé mortas, interesse. Porque fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê, que você não pega e que você não toca. E a fé é dada pela palavra de Deus. Nós só temos fé para com Deus quando nós ouvimos a palavra e ela fica em nós e gera isso fé. A palavra de Deus é fé. Jesus Cristo é a nossa fé viva, ressurreta. Nos deu vida com a ressurreição e purificação e santificação do corpo e do espírito e da alma e do coração de cada um de nós. Aí é quando o Senhor diz, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então ele diz, presta atenção, a fé é um firme fundamento, isso em todo o tempo, irmão. E desde Cristo, da ressurreição de Cristo, até a vida dele, aquele que estiver firmado nele e no Evangelho das boas novas de Deus, será salvo por ele. E ele diz, olha, presta atenção, aqui no versículo 7. E qual de vós, tendo o céu a trabalhar ou a apacentar gado, a quem, voltando dele do campo, diga, chega-te e assenta-te à mesa. Versículo 8. E não diga antes, prepara-me a ceia, e cinge-te, e serve-me, até que eu coma e beba, depois tu comerás e beberás. Presta atenção aqui. O que é que Jesus está dizendo? Presta atenção. Jesus disse, vocês não fazem assim, vocês não agem assim. O que trabalha para vocês são escravos de vocês todo o tempo. Vocês não dizem que senta na minha mesa. Cada um de vós está ouvindo a palavra de Deus sentado. Mas o pregador que está anunciando a palavra está em quê? Em pé. É quem está servindo. E vocês não ouvir essa palavra e guardar no seu coração, e o Senhor vier te buscar, essa noite vier buscar o povo dele, você vai junto com ele, porque a palavra dele está em você. Mas o pregador ficou o tempo todo em pé, se articulou, suou, e você saiu dizendo assim, não ouvi nada, não entendi nada, porque não deu ouvido o que verdadeiramente deveria dar. Mas se der, neste lugar, se você der ouvido a palavra de Deus, anunciada por aquele que ou aquela que subir aqui, verdadeiramente você vai receber entendimento e discernimento para a vida dele. Então ele diz, eu sou aquele que vim para servir, não foi para ser servido. Eu vim para ensinar, eu vim para mostrar o caminho da verdade, da justiça e do amor, para que vós saiba o que é misericórdia. Porque o mundo não tem misericórdia.
compaixão por ninguém. E isso é no total, tanto o Pai, os ricos, como os pobres. Porque os pobres, quando melhoram um pouquinho, os outros que se ganham. O negócio é ele. Mas no reino de Deus não é assim não. No reino de Deus, nós, verdadeiramente o reino de Deus, é para que todos nós tenhamos vida e vida com abundância. Nós tenhamos vida e vida com alegria e com gozo. E tudo venha verdadeiramente abundar e superabundar na vida de cada um de nós. Então ele diz no versículo 9: porventura dará graça aos teus servos, porque fez o que ele foi mandado? Creio que não. Sabe quem foi que falou? Creio que não foi Jesus. Por isso que nós ouvimos aquela palavra. Se eu fosse lá e ele me pagasse, o servo escravo está sempre à procura do galardão, do receber alguma coisa. Mas aí no versículo 10, escuta bem o que foi que Jesus falou aqui, irmão. Assim também vai, quando fizerem tudo o que foi mandado, tirei, somos servos inúteis, porque só fizemos o que devíamos fazer. Agora, presta bem atenção nisso aqui. Tem muito por aí fazendo mal interpretação de entendimento desse versículo aqui. Porque nós, irmão, que somos de Deus em Cristo, nós somos herdeiros, participantes das bem-aventuranças do Senhor, da sua graça, da sua paz, do seu enriquecimento. Você pode ler em Efésios, como em Gálatas e em outros epístolas, ele diz assim: eu já fui enriquecido com toda a riqueza do céu. Recebam em você, creia nisso, e você vai ver a glória de Deus. Então, se eu faço o que o meu Senhor não mandou, quem vai se tornar culpado sou eu. Porque aqui, no reino de Deus, nós só fazemos o que Ele manda nós fazer. Se Ele manda anunciar o Evangelho a toda criatura, que nós vamos anunciar o Evangelho a toda criatura. Mas quando Ele fala toda criatura, irmão, as pessoas pensam que é para ir para a África, para a Ásia, não sei. Aqui tem várias criaturas aqui, com nome e sobrenome diferente. Aqui tem nações, tem povo, tem família, tem gente. Porque o Senhor está falando de pessoas, não está falando de países, está falando de pessoas. Um é Pereira, outro é Salles, outro é Correia, outro é Pato, outro é isso, outro é aquilo. Nem todos têm o mesmo sobrenome. Luciana da Silva, Luciana Pereira, nem uma coisa nem outra, não é, meu? É? Então essa nação aqui não é a sua nação. A sua nação é Fonseca, né? Então aí, olha aí onde chegou. Mais o Pereira, o Salles, o Fonseca, o que não é Fonseca, é todos nós somos de Deus, irmão, em Cristo Jesus. E abençoados por Ele. Por isso vamos entender o que Ele está dizendo. O que Ele manda nós fazer, nós não vamos perder coisa alguma. Nós só ganhamos. Porque ninguém pode perder o que não tem. Jesus disse: se você quiser ganhar a sua vida, você perderá lá no ar. Não é assim? Mas se você perder a sua vida, por mim e pelo Evangelho, ganhar no ar a sua vida. Preste atenção nisso aqui. E a pura verdade é essa. Eu, que corri anos e anos à procura do dinheiro, cada vez mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, mais propriedade, mais propriedade. E um dia eu fiz um pedido ao Senhor, e se passaram 10 anos. E Ele disse para mim, Ele me respondeu.
respondeu, eu não era cristão ainda. Ele me respondeu dizendo, larga os anéis e sai com o Espírito. Você entendeu o que ele falou? Então, irmão, guarda essa palavra aqui, do perdão, do escândalo e da fé. Cada um de nós estamos firmados na fé que foi dada a cada um de nós em Cristo Jesus, agora e para toda a eternidade. Uma salva de palmas para Jesus.